Eu tenho um colega em Lisboa que reivindica sempre uma terceira categoria, aqueles que não são só autores nem leitores, são editores. Essa é a raça a que eu também pertenço. E nós estamos numa comunidade e sabemos que estamos também no mercado. Mas não fazemos concorrência a ninguém, nem sentimos que ninguém seja nosso concorrente. Nós só temos um adversário, chama-se mediania, mediocridade. A nossa missão é da superação constante, é do nível superlativo, é da exigência máxima. E há um lugar que está sempre livre, e esse é o do topo. Por isso é a mediania, a nossa concorrência, não são os outros, somos nós. Há uma subtileza entre valor e preço. Os nossos livros têm um preço, mas o que deles consta não tem preço, tem valor. Quanto pode valer a palavra intraduzível? Qual o valor da voz que anima os sonhos? Qual o valor do fermento que serve de alimento para o homem e para o seu pensamento? Qual o valor do poema imortal? Qual o valor da palavra que comove? Qual o valor da palavra que muda a vida do outro? Como fazê-lo? Na Babel não se anunciam intenções, assumem-se obrigações. Nós não anunciamos intenções ou programas, assumimos as nossas obrigações. E desde já queria sublinhá-lo solenemente, vamos assumir 3 obrigações essenciais. Ser a editora de referência da cultura e da língua portuguesa também no Brasil. Mas não apenas no Brasil. E não apenas editora. Cada vez mais seremos cada vez menos uma editora. Em Portugal somos editores e somos também livreiros. Mas seremos cada vez mais outras coisas que não apenas editores de livros, no conceito tradicional. Digo às pessoas que comigo partilham esta aventura de fazer Babel em Lisboa, o que nós somos é oficiantes da fábrica de fazer ideias e sensações. Nós somos fabricantes de ideias e sensações, não somos apenas livreiros. E é nessa dimensão que assumimos o segundo grande compromisso. Fazer a grande enciclopédia da cultura brasileira. Assumimos esse compromisso hoje. Somos portadores de uma história e de uma herança, a mais proeminente das quais a Verbo, a editora Verbo, que fez a grande enciclopédia luso-brasileira de cultura, a terceira maior do mundo. Eu felicito e cumprimento o meu antecessor como presidente da Verbo, fundador e único presidente da Verbo que tive até agora durante mais de 50 anos, Dr. Fernando Guedes, que aqui está connosco. E assumo um terceiro compromisso. Vamos instituir um prémio literário novo no Brasil. Não me perguntem se vai ter um prémio maior que os outros. Eu digo que vai. Não sei se será mais dinheiro. Não é certamente mais dinheiro. Isso era um preço maior. O que nós pretendemos dar um valor maior. E um valor maior não cabe na medida de uma recompensa pecuniária. Cabe no reconhecimento do autor e não da criatura, na relevância do criador e não da ação criada. Nós, com este prémio, queremos, eu já disse, tenho dito hoje a vários jornalistas, não vamos, há muitos autores brasileiros que eu gostava de editar. Não vamos convidar um único que tenha compromissos com outra casa editorial para vir para a Babel. Estamos abertos àqueles que se queiram identificar connosco. Mas temos uma missão principal, que é de revelar novos autores e consagrar outros que não o são. E o prémio é para estes. Não é para decidir quem é o melhor dos consagrados, ou o mais famoso, ou o mais talentoso. Nós não somos árbitros de nada. Queremos ser veículo
de água que leva tudo à frente, como esta música que ouvimos em fundo, chamada Itaipu, é homenagem à barragem brasileira. Brecht dizia que toda a gente diz violento, o rio que leva tudo à sua frente. Ninguém se lembra que violentas são as margens que o comprimem. E nós vamos instituir o prémio literário para editar os vencedores, merecedores deste prémio, também em Portugal e também noutros suportes que não apenas livros. E essa é a recompensa. É tratar do autor e não vender o livro apenas. E como os 3 mosqueteiros eram 4, os nossos 3 compromissos também são 4. Vamos criar uma Babel Júnior, uma Babel dedicada especialmente aos mais novos. E não daremos menos importância aos livros das primeiras letras das crianças do que aqueles que daremos como o grande dicionário de língua portuguesa que editaremos também no Brasil, da Academia das Ciências. Isto é Babel com princípio, meio e fim. Mas sucede que o todo é superior à soma das partes. Os 3 traços verticais são a nossa dimensão, a dimensão de quadrado. Eu podia falar desta Babel de um todo que é superior à soma das suas partes, de princípio, meio e fim, dizendo que temos mais de 3.000 títulos em catálogo. O histórico são mais de 4.000. Fizemos em 2010, desde o dia 6 de fevereiro, data da nossa apresentação formal, até o dia 31 de dezembro, fizemos mais de 300 livros em Portugal, que é mais do que um por dia útil. Temos mais de 350 detentores de direitos e mais de 500 autores, incluindo em Portugal autores como Eucanã Ferraz, os vencedores dos prémios Camões e PT, Ferreira Goulart e Paulo Henriques Brito, são autores que nós editamos em Portugal. Os 9 selos em que se agrupa a Babel em Portugal venderam mais de 1 milhão de livros em 2010, entre os quais uma coleção inédita, Pessoa Editor. Encontrei uma vez um papel que era um projeto de vida de Fernando Pessoa, os livros que ele próprio faria se fosse editor, se tivesse o nosso ofício e condição. E pensei, se nós dizemos que gostamos tanto de Pessoa, por que não fazer a vontade de Pessoa? Editámos os livros que Fernando Pessoa queria ter editado se fosse editor e não gênio. Fizemos essa coleção que chamámos Pessoa Editor, com o nome Olicipo, escolhido por ele, e com o logo desenhado por Almada Negreiros, o gênio plástico português, que temos orgulho de ter desenhado também 4 das nossas 9 chancelas, os nossos 9 selos. Mas a Babel não é uma estatística. Isto que eu vos disse agora são estatísticas. Nem a Babel é apenas uma torre, como a tal torre do mito, com os 9 elementos que mostrava o filme. É um quadrado construído como uma parábola. O quadrado, como sabem, simboliza os 4 pontos cardeais, as direções todas. Mas também a finitude, por oposição ao círculo que representa a infinitude. E, portanto, também a imperfeição. E é por isso que nós assumimos o quadrado, assumindo a nossa dimensão de imperfeição. Porque só o que é imperfeito melhora, e a nossa vocação é de corrigir essa imperfeição. E daí estamos estruturados constantemente, sempre por um quadrado, o qual é perfeito por formação. O nosso quadrado é como um favo. Cada lado é suporte de outro lado. É um quadrado dividido em 4 quadrados. Aquilo que matematicamente se chama um quadrado perfeito, quando um número inteiro não negativo pode ser expresso como um quadrado de outro número inteiro. E os nossos lados do nosso grande quadrado chamam-se extratexto, pretexto, contexto e infratexto. E cada um tem 4 lados, porque são 4 quadrados. O extratexto fala do nome e diz que Babel se chama Babel porque é a palavra que
que é igual em todas as línguas. E por isso a nossa assinatura é uma só palavra, todas as línguas. É igual não apenas nas diversas comunidades de língua portuguesa, mas igual em todas as línguas. E a imagem também, porque ela própria forma um quadrado. O preto, que simboliza a ausência de cor e a ausência de tudo, e o branco, que é a síntese de todas as cores e a plenitude. E também do espaço, que é o da língua portuguesa, o que significa universal. E o da data, que é de hoje. O contexto é o quadrado por onde entram as pessoas. Os autores, causa primeira, os leitores, razão última, o conselho editorial, aqueles proeminentes membros da cultura brasileira, de todas as áreas do saber e de várias universidades, de várias zonas do Brasil, que nos aconselharão permanentemente. Alguns portugueses também, mas esses são os responsáveis de instituições como a Biblioteca Nacional, o Instituto Camões, a Casa Fernando Pessoa, a Cinemateca Museu do Cinema, o Plano Nacional de Leitura, a Academia das Ciências. Os presidentes destas instituições e também da Capital Europeia da Cultura serão membros do Conselho Editorial de Babel em Brasil. E temos um lado por preencher, que é o dos parceiros. Babel em Portugal é o parceiro de instituições como a Biblioteca Nacional, a Trienal de Arquitetura, a Experimenta Design e tantas outras. E é assim que queremos também ser no Brasil. No infratexto, são os valores que regulam a nossa construção. A imaginação, o único fator verdadeiramente criativo, onde se marca como linha de fogo e essência d'água o talento, que é a distinção de todas as coisas. A beleza, porque há mais relação entre ética e estética do que se pensa. A paixão, porque somos pessoas que amamos os livros e fazemos livros para pessoas que amem os livros. E fazemos com paixão, não fazemos por obrigação. Mas fazemos livros bons, que sejam bons livros. E fazemos-lo em liberdade, que é o valor maior do que nós somos. A nós não nos interessa nenhum cânone oficial ou oficioso, político, ideológico, religioso ou estético. A nós só nos interessa como são ditas as coisas, não que coisas sejam ditas. E por isso a nossa casa só tem um limite, que é o do talento. Não tem nenhuma orientação, nem sequer literária. E o pretexto, em que radica a nossa unidade de ação, um todo, nós não somos um grupo. A inovação, porque nós acreditamos naquilo que fazemos e acreditamos que há sempre uma forma melhor de fazer aquilo em que acreditamos e aquilo em que fazemos. E exigência. Marco Aurélio, o imperador romano, dizia que é próprio dos homens comuns ser exigentes com os outros, é próprio dos homens superiores ser exigentes consigo mesmos. E inovação, o fascínio da mensagem. O fascínio do índice das coisas notáveis, ou destas espumas flutuantes, dedicadas a António Feliciano Castilho, no original que vão ter retirado esta edição coronada da Biblioteca Nacional, escrita em 1870, editado na Bahia, quando Castro Alves tinha 23 anos e era estudante do 4º ano da Faculdade de Direito de São Paulo. Nós temos um livro sobre Fernando Pessoa, que é ensaios literários, de David Mourão Ferreira, que se chama O Rosto e as Máscaras. O rosto é o ortónimo, as máscaras seriam os heterónimos. Eu gosto de pensar que não podemos ser como Janos, que é o deus romano das duas caras, também chamado Deus dos princípios e do fim. Mas temos de ter uma cara só, sem máscaras.